Você, cada dia melhor. O seu podcast de áudio ajuda. Por Lilian de Brito, do canal Histórias que Iluminam. Olá, paz! Tudo bem, querido? Olá, Lilian, tudo jóia? Dia maravilhoso, sábado de sol no Rio. Ai, que delícia! Ai, paz, primeiro eu quero muito te agradecer por você estar aqui conosco nesse sábado ensolarado, né, que está por aqui. Aqui em São Sim, Paulo, aí no Rio também. Então a gente está nesse também, tempo, né, lindo aqui, que nos ilumina mesmo, né, nesse nosso encontro. Então estou muito feliz. Eu quero exato. muito agradecer a sua É. disponibilidade, a sua presença aqui com a gente. Nossa, eu que estou feliz e honrado de estar com você, né? A gente vem numa escalada de amizade e de trabalho, né? E de parceria, e é muito Sim. legal a gente perceber que as coisas vão tracionando, vão acontecendo, e a gente está em mais uma etapa das nossas vidas. Fico muito feliz. É verdade, Paz. Gente, eu preciso apresentar o Paz para vocês, porque ele é essa pessoa incrível. Eu tenho mesmo uma relação de muito amor com os meus amigos, e o Paz é um desses amigos queridos e também um parceiro profissional. E a forma como a gente se conheceu, né, também foi muito bacana. A gente se cruzou aí, né, no Sim, mundo da internet. E aí eu sim, descobri que ele, né, é o CEO da Converger, né? E a Converger é uma agência maravilhosa, uma agência de palestrantes que vivem a inclusão e a diversidade. E eles são parceiros da ONU, enfim, é uma empresa muito séria, é uma empresa que vem fazendo um trabalho aí incrível, né? São cerca de 150 palestrantes, e eu tenho a honra, né, de hoje ser uma das palestrantes do PAES, né? Ele me ajudou muito, fez mentorias comigo, acompanhou, né, todo o meu trabalho, meu processo. Então, assim, além de estar muito feliz que ele está aqui, eu também me sinto muito grata, porque o PAES foi um presente, que fez assim, bum, caiu aqui na minha tela, e a gente realmente fez, né, iniciou ali uma amizade, uma parceria que, graças a Deus, vem acontecendo aí já há um bom tempo. O Paz, exato. né, ele está aqui, né, também porque ele é esse homem que está revolucionando, né, os negócios, aí, a forma das empresas, né, olharem para seus funcionários, para seus parceiros de negócios, né, porque ele traz, né, ele vive a inclusão, né, ele traz palestrantes que falam da diversidade porque a vivem, e ele, enfim, né, tem uma forma muito especial mesmo de fazer negócios e de se relacionar com as pessoas. Então, né, ele tem esse talento, né, especial, e também, né, uma pessoa que superou muitas dificuldades, né, para chegar onde ele chegou. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a história de um homem que venceu muitos obstáculos, mas que passou por cima de todos eles e hoje, né, está aqui com uma família linda, né, com parceiros de trabalho lindo, com clientes incríveis também, e que tem muita coisa boa para contar aqui para a gente. Bom, Certamente. quero então começar pelo começo, né, Paz, né, e a gente, né, sempre conversou muito, ele já me contou muitas histórias, gente, o Paz é um contador de histórias, assim, né, natural, eu tenho certeza que vocês vão amar ouvi-lo, e estou muito feliz de poder compartilhar mais essa história aqui. Então, eu queria que você comentasse, Paz, com a gente, né, assim, como foi, né, na sua infância, porque já na vida adulta, né, depois no momento que eu quero que ele mesmo conte, mas na vida adulta o Paz descobriu que ele tinha TDAH, né, que é o transtorno de déficit de hiperatividade e atenção. É isso, É. né, Paz? Isso, E transtorno de aí. déficit. Isso, perfeito. Certo. E aí até ele descobrir, né, que a questão era essa, ele passou por muitas situações. Então, eu quero agora que ele comece lá pela infância dele, né? Como é que foi ali a sua infância, quando você começou a ir para a escola, que você compartilhasse com a gente a partir daí. Isso, na verdade, a minha infância foi uma infância maravilhosa, assim, né? Ou Sim, seja, eu entendo que eu fui um privilegiado do tempo, né? Bem, alguns que tiveram infâncias melhores do que a nossa, como liberdade, ou seja, de campo, de árvore, né? De natureza, muitos não estão por aqui, né? Para contar histórias, né? Mas eu estou ainda e tenho lembranças maravilhosas, assim. Eu sempre fui um moleque de rua, né? Então eu era aquela figura que acordava cedo no Rio de Janeiro para testar a pipa, para saber se quando eu voltasse da escola ia estar legal. Aqui sim, no Rio tem uma cultura na Zona Norte, no subúrbio do Rio, de soltar pipa. Então eu adorava, era viciado naquilo. De manhã cedo eu acordava 6 horas que para poder delícia. testar e guardava e ia para a escola, né? Não era a melhor parte da escola, mas eu ia para a escola. Sim. e,
enfim, e lá sempre fui uma figura de muito falante, fazer muitos amigos e tal. E, mas é óbvio, tudo na vida tem seus contratempos, as suas situações adversas e tal. E na minha época eu era uma figura, uma criança muito ativa. Eu não sabia por quê também. Sim. Minha mãe, não falo meus pais porque eu tive mãe, tive pai, mas o meu pai nasceu melhor, né? Eu nasci com 19 dias após o falecimento do meu pai, né? Quando eu nasci, meu pai, 19 dias antes, tinha sofrido um acidente, foi atropelado e morreu. Nossa, E Thales, eu não aí, sabia, sério? não sabia, né? Que difícil. Mas, na verdade, eu não percebi isso, né? Quando eu nasci, eu Sim. não tinha pai, uma atenção muito grande. Minha mãe era uma mulher incrível, de força, de sorriso, de carinho. Então, Você eu é o acho que eu me caçula, lembro. então, né? O Sim, caçula. Minha mãe já tinha 7 filhos criados. A minha sim. irmã mais nova tem mais de 20 anos de diferença de Nossa, mim. Minha irmã mais nova. Eu me lembro pequenininho ir no casamento dela, né? Ou seja, então, naquela época não tinha muito diagnósticos, né? Que tinham hoje, principalmente intelectual, cognitivo, era bem complexo. Então, o que eu me lembro da minha infância era tudo que eu passava complexo, eu esquecia instantaneamente. sim. Hoje eu também acontece isso. Eu não tenho uma memória maravilhosa, e eu digo que isso é muito bom quando a Juliana pergunta assim, mas tu lembra daquela situação, não sei o que, não sei o que, ela assim, porra, Juliana, que bom, eu não lembro dessa parada. Maravilha, que Falei, maravilha. porra, eu não lembro. Tem os seus lados, tem seu lado mais complexo. Eu falo assim, pô, Sim, você tinha que ter lembrado disso, é aniversário de fulano, mas eu esqueci. levo em consideração. Eu esqueci, foi mal. Não fico me torturando por isso, mas eu levo em consideração que Sim, as coisas negativas por mim passam, né? sim, E eu vou esquecendo das mágoas, das decepções, elas vão ficando porque eu não consigo ter memória para sofrer com elas. Isso sim, eu considero como algo positivo. com Mas se a certeza. gente vai chegar nesse ponto, eu vou falar sobre o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu vim a descobrir com 32 anos só, e aí depois fez sentido tudo aquilo que acontecia comigo, uma dificuldade no aprendizado muito grande, né? Eu tinha uma dificuldade de aprender quando eu estava na escola. Eu me lembro que toda a minha vida eu só lembro de 3 bons professores para mim, né? Não é que eles não eram profissionais e tudo mais, mas que foram muito bons para mim, que era uma professora, eu te confesso que eu não me lembro o nome dela, e que eu vim de uma escola que eu era expulso de escola para escola, assim, porque eu era um demôniozinho era um TDAH daquele mesmo, assim, que era mais top de linha, assim, Sim, né? top de linha. Ultrapassava, top de linha, assim, era meio punk em relação a isso. Então, era difícil para me aturar naquela época. E eu tinha saído de uma escola, mudei de bairro e tal, vim para uma outra escola, e aí fui fazer os testes do que eu tinha aprendido naquela idade ali, cara, eu mal sabia ler e tal, então tinha Sim, exatamente, e aí me tiraram da 4ª série para a 1ª série, então tem eu regredi, né, sim, na escola ali, e aquilo foi um trauma, uma parte que só depois eu lembrei que foi aquilo, mas, pô, eu nunca fui grandão, eu não sou um homem enorme e tal, mas as crianças, quando eu voltei, ainda eram menores do que eu, ou seja, tinham menos sim. idade. Então, eu causava o terror dentro daquela sala, assim. Eu era muito levado mesmo. E depois eu entendia muito que foi muito pela hiperatividade. Como eu tinha um grau de hiperatividade alta, na época, meu Sim. aprendizado era muito, muito complexo, a questão cognitiva, né, para mim era muito complexa, eu, porra, zoava, né, o que eu sabia fazer. Sim, era a forma como você conseguia E, agir diante daquilo. exatamente, né, depois eu entendi isso muito, quando eu descobri, quando eu estudei, quando eu estudei, que eu digo, só depois da descoberta através do meu filho.
Mas passei por bons bocados de ficar meses de castigo na escola, dentro Nossa. da sala de aula não podia descer, assim, era uma coisa meio tortura, né, assim, apanhar de professores, eu me lembro umas 3 vezes, assim, Nossa, de cara. ser agredido por professores. Mas a parte boa, eu lembro de 2 professores, além dessa, que não queria que eu voltasse, que queria me ajudar, me ensinar, mas a escola não deixou. Eu lembro de um professor de matemática e um de português. O de português foi na vida já de adolescente para adulto, no segundo grau. Ele falava de uma forma tão gostosa do português que eu falava, Jesus, português é tudo isso e tal, eu achava maravilhoso. Ele Que falava, me dava uma lindo. atenção danada. E aí foi, para você ter ideia, foi na vida adulta onde eu entendi mais as questões de verbo, entre outras coisas, que a minha vida pregressa realmente era difícil. Meu professor de matemática era um gênio. Ele parecia um mexicano com um rosto fino, comprido, bigodão. Como eu disse para vocês, eu sou péssimo de memória, então não me lembro o nome de ninguém. E aí ele falava assim, entendeu, Cláudio? Eu falava, não. Aí ele sentava do meu lado, naquelas cadeiras compridas, né? Ele falava assim, dessa maneira você não entendeu? Não entendi. E assim? Falei, pô, professor, isso aqui sim também não. Aí ele falava assim, e assim, olha, você pode fazer assim também. É isso aí, essa coisa? Ah, É que só isso? lindo, gente. Cara. E aí ele conseguiu me fazer entender que era uma questão de forma, né? De que forma esse aprendizado chegava, de que Exatamente. maneira esse aprendizado chegava. Então aí, nesse período, olha só, eu já estava fazendo o final do primeiro para o segundo grau. Então foi um período onde eu não conseguia entender nada, não conseguia compreender muitas coisas por causa da minha forma de aprendizado, que era diferente, e meu grau de aprendizado, meu nível de cognitivo tinha um déficit. E eu precisava me esforçar mais. Mas aquele ponto ali foi maravilhoso, porque eu consegui Sim. entender que eu aprendia, Que você né? aprendia E eu isso, sim. aprendia. Exatamente. Então, assim, nessa época, nesse professor de matemática, eu era um dos melhores alunos de matemática. Eu digo assim, às vezes a gente odeia muita coisa de qual a gente não conhece, que é o caso da matemática. A gente não conhece a matemática e odeia ela. Pensando nisso, eu não sei se eu odeio a matemática. Eu não conheço a matemática a ponto de não ser apaixonado por ela, né? Sim. Porque eu tenho um conhecimento vaguíssimo por ela, por causa desse período todo que eu vivi. Mas isso foi um start muito interessante na minha vida, porque eu comecei a perceber que eu aprendia e tinha coisas que eu sabia que outras pessoas não sabiam. Eu só Sim. fui tomar ciência disso e utilizar isso na vida adulta. Mas nesse momento ficou aberto na minha mente um campo interessante, que eu falei assim, eu posso, né? Eu entendi isso aqui, Sim. eu faço parte desse mundo aqui, coisa que muitas vezes um TDAH, né? Uma pessoa dislexa, uma pessoa com situações cognitivas, às vezes não se entende, não se compreende, porque o sentido é complexo. Né? Eu sou TDAH e dislexo, e tem uma outra parada que eu tenho, que troca os números, que eu também já fiz o teste, parece que sou, mas, enfim, isso eu te confesso, Linha, não me atrapalha, assim, não me atrapalha hoje, né? Assim, se você falasse para mim, paz, tem uma vaga numa multinacional, você precisa fazer uns testes de matemática, né? Talvez você vai mexer ali com percentuais. Cara, já vivi isso em testes e eu sabia que eu era o melhor para aquela vaga, mas eu não ia passar naquela vaga. Sabe qual é? Entendi. E isso, assim, é interessante isso, como isso depois, como a vida, né, ela é um mistério incrível. Então, prestar atenção nas coisas que aconteceram no seu passado, dos quais a gente às vezes acha que é uma grande provação, ou que Deus está contra a gente, ou que a gente não devia ter passado por aquilo, em muitos casos,
é justamente o contrário, é uma grande bobagem do nosso sentimento. Ela simplesmente prepara a gente para tudo que a gente vai enfrentar no nosso futuro, né? No meu Sim. caso, isso me preparou bastante para enfrentar toda a minha vida, assim. Nossa, que fantástico, Paz, que fantástico, sabe? E o melhor, até fazendo uma correção, que no começo eu falei transtorno de déficit de hiperatividade de atenção, e ao contrário, né? Isso, contrário, Transtorno, de transtorno de déficit déficit de atenção de e atenção e hiperatividade, né? hiperatividade. Certo. Ainda pode falar. Sim. E, Porque tem TDAHs que ainda tem outras coisas, né? Geralmente o TDAH vem e ainda carrega outras situações, né? Então, entendi. mas esse são as letrinhas que se usa para falar sobre uma pessoa TDAH. Certo. E aí a gente vê, né, Paz, como que beleza de você poder olhar para tudo isso e assim, dar foco naquilo que foi realmente importante, né, na relação amorosa e feliz que Sim. você teve com a sua mãe, né, especialmente sendo um filho caçula, temporão, né, uma dor, né, muito grande, eu imagino, né, eu como mulher como mulher que sou mãe, eu imagino como ela se sentiu ao perder o companheiro, ao perder o marido de tantos anos, Nossa. né, próximo a ter seu último filho, então assim, realmente deve ter sido uma dor muito grande, mas em compensação, como mãe, né, e também uma mulher que ficou viúva, eu tenho certeza que você trouxe para ela uma alegria imensa, e que, nossa, vocês fizeram ali uma troca gigantesca de amor, de sabedoria, né, de uma vivência que até hoje eu tenho certeza que traz aí muitos benefícios, né, para você, e ela partiu, mas ela partiu feliz, eu tenho certeza disso. Com E certeza. aí, Eu sou sim, espírita hoje e eu acho que eu também. escolhi a mãe certa, eu tenho certeza absoluta disso. Assim. É verdade, Paz. No fundo, né, tudo isso, tem mistérios, né, muito grandes, né, mas assim, no fundo, Certamente. quando a gente compreende que a vida é muito mais, né, do que as aparências nos mostram, né, do que os fatos que estão ali explícitos, né, sendo evidenciados para a gente, né, quando a gente para, né, de achar, por que comigo, né, por que Sim, isso, por que sim. aquilo, e você simplesmente olha para a situação e se pergunta, como eu posso viver melhor, como eu posso aproveitar, né, o que essa situação está me trazendo, sem dúvida alguma que os ganhos são muito maiores, né. E assim, é muito triste, né, porque você é um homem jovem, mas que como criança passou por situações que nenhuma criança deveria passar, e que a gente não imagina que há tão pouco tempo atrás, né, ainda, isso acontecia, né, nas escolas do Brasil, né, a tortura, a agressão Nossa. física, né, enfim, são coisas que Psicológico. Psicológicas, né. E felizmente, né, você conseguiu, né, soube passar por cima de tudo isso e encontrou, né, no meio do caminho aí, 2 professores, né, 3 professores brilhantes, né, aquela que não queria, né, que você voltasse para trás, e eu acho que ela estava certa, né, isso não teria sido Sim, sim. necessário. E esses 2 outros professores, né, que falavam das suas disciplinas com um amor, com um encantamento que te encantou também, né, porque hoje, né, Exatamente. como eu observo você, sempre que a gente está conversando e sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto, você é um homem extremamente inteligente, você fala, nossa gente, assim, eu tenho algumas reuniões gravadas com pais e às vezes eu volto para isso, você é brilhante, né, você fala de coisas assim que a gente fica encantado de ouvir, que a gente aprende demais, Obrigado. e é verdade, né, não estou dizendo isso aqui agora não, que a gente está, né, ao vivo e a cores, mas estou dizendo porque é uma coisa que eu realmente acho, e você tem várias habilidades, várias inteligências, né, aí que felizmente você vem colocando para fora, e você consegue extrair das pessoas também o melhor, né, eu sei de história de muitos palestrantes que chegaram até você, assim, sem ter noção, né, do que iriam fazer, ou de como iriam levar a sua comunicação, e você tem esse dom de extrair das pessoas o melhor, de moldar as pessoas, sabe, então isso é muito, muito incrível, muito fantástico. Obrigado. E aí, Paz, eu queria então, né, que você falasse, e aí você foi ficando, né, adulto, né, saiu do ensino médio, né, como é que foi essa caminhada aí até você conhecer a Juliana, né, que é essa mulher maravilhosa, que você chama, né, de sua esposa, e vocês já estão juntos há
27 anos, nossa, eu acho isso fantástico, um casal apaixonado, gente, assim, o pai, quando fala da Juliana, o olho dele brilha, ela é a grande companheira dele, né, mãe dos 2 filhos que ele tem, né, eu até gravei aqui para não esquecer, o Luiz Felipe, o João Henrique, que são 2 meninos lindos também, o pai mencionou que ele não é um homem muito grande, mas, gente, ele é super malhado, ele adora fazer academia, é uma família saudável, os filhos acompanham, né, a Juliana também tem um super gás, então, assim, é uma família com a qual eu me conectei, né, assim, apesar do meu contato, né, ser sempre mais com você, mas eu me conecto com a sua família, assim como você se conectou com a minha, né, porque é sempre muito generoso, sim, com certeza. né? Sempre que a gente se fala, você pergunta dos meninos, você sabe, né, das histórias, né, deles por aqui, etc, enfim, você é uma pessoa que a gente ama ter por perto. E aí eu queria, então, que você contasse pra gente como foi, né, esse seu encontro com a Juliana e depois com o nascimento das crianças, né, a mudança que vocês tiveram, né, com a percepção ali, né, de que o Luiz Felipe tinha um aprendizado também diferente. Queria que você chegasse nesse ponto agora. Não, legal. E falando em meninos, lembrei dos seus meninos, né? Porque hoje tem São Paulo-Flamengo, né? É amanhã. Ai, Amanhã, é verdade. meu Deus do céu, você não imagina como é que as coisas estão por aqui. Olha, é uma coisa Imagina. de louco, de louco. E o pai é flamenguista, né? Então eu tô aqui com o pai Isso, né? flamenguista, o Lucas, super São Paulino, pais, olha, eu vou te contar, viu? Impressionante, impressionante. Ele está muito tenso, muito, mas está feliz, né, diante Imagina, da imagina. possibilidade aí. Sim, sim. Cara, assim, a minha vida foi bem agitada sempre. É, eu acho que em função, né, do meu TDAH, que eu não percebia, que eu não sabia, então, mas Sim. também a própria realidade socioeconômica, né? Familiar era uma coisa sempre incrível. Hoje, quando a gente faz aniversário, né? Minha mãe tinha uma memória diferente de mim, minha mãe tinha uma memória que era uma coisa de doido. Ela era a figura que falava, olha, hoje é aniversário de fulano, ciclano, beltrano, e foi com ela que eu aprendi a me organizar, né? Sem mesmo entender aquilo, em função dessa memória. Porque eu, quando eu era criança, adolescente, a minha falta de memória é muito grande, ela falava, Carlos Henrique, vai lá no açougue, eu sempre adorei bife à milanesa. E ela falava assim, compra meio quilo de alcatra, contra filé, e farinha de rosca, né, e uns 6 ovos, meia dúzia de ovos. Aí eu voltava com os ovos. Ela falava assim, cadê a farinha de rosca? Aí eu ia lá, voltava e comprava o bife. Aí voltava sem a farinha de rosca. Eu ia no lugar comprar 3 coisas 3 vezes, porque eu não tinha memória como eu não tenho hoje. E aí ela falava, ela percebeu isso, né? E aí ela escrevia para mim, colocava no papel. Então hoje eu falo para a Juliana, rapaz, compra isso, compra aquilo. Não, não, não. Põe no WhatsApp, né? Bota ali, faz uma lista no WhatsApp, porque eu sei que o meu caminho daqui do escritório até, eu trabalho em home office há muito tempo, até no banheiro, provavelmente eu pense em 1 milhão de coisas e Sim. esqueça algumas, assim. Então, isso foi assim, o Mas o meu, o bacana meu, é o meu isso, dia a né, pai? dia, um É pegar a dia. nossa dificuldade e saber como Isso, driblá-la, né? E é isso, foi isso que sua mãe tão exatamente. sabiamente ensinou sem nem perceber, né? Sem nem perceber, me disse, desde aquela época. Então, na época que não tinha computadores, né? Eu sou daquela época que não tinha celular, então existiam uns livrozinhos pequenininho, com espiral de coisa, um caderninho, né? E ali eu ficava no bolso com a caneta e tal, acordava de madrugada para escrever as coisas, para poder lembrar, sempre acompanhado. Hoje o celular ajuda demais, então Sim. eu já uso o Google Agenda, já despertador, então na minha própria refeição, eu tenho uma refeição muito regular, eu almoço alimento em 3 horas, então tá ali avisando meia hora antes, ou seja, eu me controlo bastante para isso. Na minha infância era um pouco até mais divertido do que hoje, Sim. porque então eu esquecia e tinha que correr atrás do tempo perdido, né? Mas foi uma infância maravilhosa, de muita brincadeira, muita rua, né? Como eu disse, jogava bola 2, 3 vezes, né? Porque eu era um moleque de rua. Sim. E aí, nesse crescimento, nesse vai e vem, eu entendi que eu não conseguia. A questão da empregabilidade, para mim, sempre foi um problema, porque, enfim, sou de uma época realmente que tinha uma certa, talvez, dificuldade, né? Em questão de vagas de emprego. E eu sempre fui muito
a palavra, eu falei empreendedor, mas não é isso, eu sempre quis mais, eu sempre olhei as coisas querendo conquistar, né? E aí, empreendedorismo, né? exatamente, né? Sem saber naquela época, quando a gente, acho que essa palavra ainda não era, fazia parte do meu vocabulário, e aí eu fui muitas coisas para conseguir chegar no caminho daquela coisa de abrir um CNPJ. Eu fui ajudante de mágico, eu fui garçom, eu fui camelô, ou seja, o que pintava eu ia fazendo, ia botando alguma grana para dentro para conseguir. Isso também me deu uma bagagem muito grande. Assim, eu sou apaixonado pela área comercial. Né? Tem algumas pessoas que falam, eu sou consultor de venda, eu sou vendedor desde que eu descobri esse nome de vendedor e que podia ser vendedor, né? Eu adoro essa mágica da venda, de conseguir convencer a outra pessoa que aquilo é bom, e eu gosto muito até de fazer uma relação, assim, a grande maioria dos vendedores que eu conheço são pessoas muito corretas e muito inteligentes, né? Mas como qualquer profissão, há pessoas que não têm caráter. Então, essa é uma profissão que você consegue enganar pessoas, né? Mas a minha paixão era simplesmente o contrário, era conseguir provar para você que aquilo era a coisa ideal para você. Eu tinha algo que era ideal, ou eu tenho algo que é ideal para você. Então, eu sempre me via assim como vendedor, né? E a minha história da família é muito louca para isso. Tenho o seu Albuquerque, que era o falecido marido da minha irmã, e que ele introduziu a venda dentro da família Paz, né? Onde ele era um mágico de venda. Até hoje eu me lembro, eu saía com o seu Albuquerque já com 20 e poucos anos, um dos meus primeiros empregos de carteira assinada foi com o Albuquerque, ele me chamou para trabalhar no escritório com ele. Sim. E aí ele falava, Carlos Henrique, hoje a gente vai, naquela época só Carlos Henrique, nós vamos visitar uns clientes. E aí o Albuquerque já cascudo na venda, a gente trabalhava com materiais de construção, era tubos de PVC, e o Albuquerque, quando entrava naquele cliente, cara, ele parecia que andava sobre nuvens, né, do que as pessoas falavam para ele. Albuquerque, todo mundo conhecia o cara e tal. E ele falava, cadê seu fulano? E seu fulano não está vindo mais. Era o fundador de uma empresa que é a Moedo, aqui, uma das grandes materiais de construção que tem no Rio de Janeiro aqui, que começou, se não me engano, na farma de Amoedo, em Ipanema. Sim. E o Albuquerque chegava lá, conhecia o fundador, sabe? E aí ele perguntava, mas como é que tá a dona fulana, que era a mãe do cara? Como é que tá a sua esposa fulano de tal? E o fulaninho, o ciclaninho, que era o Júnior, que era não sei o quê. Então, ele tinha uma memória, uma forma de falar, de querer saber, de atenção com aquele grupo, com aquelas pessoas, que aquela coisa me encantava, sabe? Sim. E ele muito sério, muito honesto, e aquilo foi a minha escola, né, como vendedor, e eu entendia que tudo aquilo que ele juntava, que ele tinha de ingrediente, sabe, era algo mágico, porque Sim. ele conseguia sair de lá, às vezes estava ele novo pra caramba, não era vendedor ainda, não dessa empresa, o vendedor estava lá, e o vendedor, por exemplo, no dia de hoje, o vendedor tirava um pedido de R$1.000 naquele lugar. Aquele dia o Albuquerque chegava lá, saía com um pedido de 15, 20 mil reais, ou seja, aí eu ficava assim, cara, como é que o Albuquerque consegue isso, né? Ou seja, e aí eu comecei a juntar essas coisas, assim, foi acho que o que me trouxe aqui, a minha grande paixão, e acredito ser hoje, assim, um profissional de venda, né? Um vendedor extremamente bem sucedido. Sim. E não é só uma questão financeira, não, é alguém que consegue trazer a mágica da venda, trazer a paixão da venda. Sim. E conseguir que ela é o grande processo de convencer alguém com aquilo que esse alguém precisa muito e que às vezes não sabe que precisa, e você de forma muito honesta, né, e perspicaz, você consegue fazer com que aquela pessoa acredite naquela mágica e fique muito feliz em ter passado por todo aquele processo. E aí, e essa foi uma parte, assim, fica no adulto, Sim. fica no homem, entendendo, e de repente eu fui morar num lugar, e aí, nesse lugar,
eu conheci a Juliana, né, assim, ela era minha vizinha, Que bacana, e, vocês e eram eu vizinhos. eram vizinhos, assim, fomos vizinhos durante até pouco tempo, eu acho 1, 2 anos. E a Juliana muito novinha, eu saía, deixava minha mãe já bem idosa, já com 80 anos, 78, 79 anos, e ela ficava lá em casa, e às vezes eu virava à noite, né? Ia para um lugar, chegava de manhã, trocava de roupa e tal, mas quando eu chegava em casa, num horário normal, a Juliana estava lá com a minha mãe e tal, batendo papo com ela. E ali essa coisa começou, a gente começou a fazer amizade até o momento da Bacana. gente namorar, e aí a gente começou a entender que aquela relação era uma relação muito, muito forte, né? E que as coisas foram amadurecendo e a gente. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa, e por causa do meu TDAH naquela época, eu sempre fui muito reativo, né? Porque eu pequenininho, magrinho e muito perturbado pelos outros. Eu tinha uma orelha de abano assim enorme. Meu filho até me zoou hoje que eu fiz isso é uma história interessante, depois eu conto. E meu filho me zoou que me dá peteleco, não consegue, porque a minha Ah, orelha com a cirurgia é grudada, né? entendi. É, é, mas, pô, hoje eu me livro do peteleco, mas antigamente, nossa, assim, era uma parada perturbadora. E para me proteger disso, uma vez eu fiz uma reação com um garoto que me deu um peteleco nos primeiros dias de aula, e eu virei a mão nele e ele ficou assustadérrimo, e ele era quase o dobro de mim, e eu falei, esse negócio dá certo, né? Sim, E eu aí consigo. exatamente, eu sempre fui muito da questão da prática, né? Às vezes você bota açúcar na água, ficou doce esse negócio. Então eu fui aprendendo ali naquela. E esse foi um aprendizado naquela época, mas isso também me trouxe consequência para a minha vida adulta, né? Porque eu era aquela pessoa que falou na hora, não tinha coisa, Filtro. reagia na hora, falava na hora, não tinha filtro e tal. Perdi muito por isso. E aí a Juliana era completamente diferente. E ali eu entendi que era meio que um porto seguro, né? Quando a coisa acontecia, ela ficava só olhando, deixava eu respirar e falava assim, mas por que tu não pensa assim? Por que tu não faz isso? Não sei o que, e ali, sabe aquela coisa do mantra que parece que vai te acalmando Sim, e tal, e aí você quer reagir, né? Mas você só pensa assim, não sei o quê. Aí não fala nada, aí vai. que Então ela sempre teve fantástico. uma maneira de lidar comigo muito legal. E isso foi me estabilizando, isso foi me permitindo fazer perguntas, o que você acha e tal. Então, a convivência sempre foi muito, muito, muito saudável. Eu acho que eu não me lembro de brigas, de confusões e tal. Como eu vivia sozinho com a minha mãe, eu nunca tive isso, né? Nunca tive confusão em casa, não tive briga, então nunca fui acostumado com aquela zorra, com aquela coisa. Tem gente que talvez goste disso, sei lá se gosta, mas É, eu nunca tive esse apetite para discussão dentro de casa. também não, é muito ruim isso, né? Ruim, né? E casa sempre foi aquele lugar que você fala assim, ai meu Deus, cheguei, né? Ou seja, Que tomar um legal. banho, deitar na minha cama. Então, casa sempre foi um lugar muito de paixão, de amor, de carinho. E quando eu conheci a Juliana, essa coisa foi acontecendo também, né? Sim. E aí passou o tempo, a gente se casou e tal, e o Luiz Felipe nasceu. Quando E o o Luiz Luiz Felipe Felipe dormia. nasceu, você já tinha aquela empresa de telefonia, que vocês prestavam A minha serviços? primeira empresa foi o seguinte: a minha sobrinha era comissária de bordo na época da Varig, né? Nessa época eu era aquela coisa dos empregos que eu ficava de um lado para o outro ali, fazendo coisas ali, não tinha uma situação tão estável. Antes até mesmo desse emprego que eu te falei que eu aprendi a venda com o Albuquerque, e a Sim. minha sobrinha trazia série de coisas, né, dos Estados Unidos e tal, e ali eu montei um CNPJ para vender materiais de festas. Acho que eu fui um dos primeiros importadores aqui do Brasil de vender aquelas bolas, eu esqueci até o nome dela, metalizadas, né? Aquelas bolas Sim. metalizadas e tal. E ali eu vendia para as casas de festas aqui no Rio de Janeiro e Que tal. legal. E essa foi a primeira forma de empreender no sentido de ter um CNPJ. Já mais Apesar de formal, que né?
eu já tive lava-jatos, enfim, já fiz várias coisas sem ter o CNPJ, que é por empreendedorismo também, Sim, né? Mas depois que a gente começa a pagar imposto, você precisa ser um pouco mais controlado ali, saber administrar um pouco mais em função de impostos, né? E coisa que você tem que sim. pagar para o governo ali, que muito te suga. E ali aconteceu a gente ter o Luiz Felipe, foi foi algo assim mágico assim na minha vida. Acho Ser que foi o pai. grande marco, foi o grande marco assim na minha vida, porque na verdade eu já tinha 30 anos, já não era um garoto, né, 30, 32 anos ali, mas era uma coisa que eu sempre pensava, apesar de ser muito agitado e o TDAH ser uma coisa que agita muito a gente, dependendo do nível de TDAH da pessoa. Cara, lembra que eu falei aqui que casa era uma coisa que era mágica para O mim? aconchego, né? A paz. Exato. Era a dona Zaira, né, a matriarca, a mãe e tal, era chegar ali e saber que ela tinha uma coisa da casa que, sabe quando você entra naquela casa da avó, naquela casa da amor, que lá fora, quando você abre o portão, o amor já está exalando lá pelas arestas das portas, das Sim. janelas, assim, então, Nas era plantinhas, né? exatamente, assim, sabe? Aí sabe que você entra aí, o cheiro da comida, aquilo tudo é maravilhoso, sabe? Então, aquilo já foi a minha vida com ela durante os 30, 32 anos que eu vivi com ela. Então, aquilo estava impregnado em mim, né? Aquela coisa. A gente tem uma coisa de família muito, muito interessante aqui na Família Paz, que é um aniversário, todo mundo se fala, você vai na casa do outro e tal. Então, aquilo tudo estava bem impregnado na minha vida. E aí, Sim. quando aconteceu, foi algo que eu já estava acostumado, que era natural para mim, né? Tal. Quando você se E que por casou, né? mais que eu achava que eu queria a rua, que eu queria aquilo, não, era coisa mais da imaturidade mesmo. E aí eu acho que eu me dei bem no casamento por vários Sim, aspectos, né? Por muito essa bom. coisa familiar também. Aí você já estava empreendendo já com o CNPJ, etc., quando o Luiz Felipe nasceu, né? Isso. Foi um processo, né? Na verdade, quando eu conheci a Juliana e tal, eu trabalhava acho que foi meu segundo emprego de carteira assinada. Eu só tive 3 empregos de carteira assinada. E esse meu segundo emprego de carteira assinada primeiro foi com meu cunhado, o Albuquerque. O segundo foi num colégio aqui no Rio de Janeiro chamado CEL, Centro Educacional Lagoa. Sim. E ali eu comecei a empreender com esse CNPJ que eu já e tal. Eu saí desse colégio e aí teve um período ali procurando, tentando trabalhar em alguma coisa de CLT. E daí conheci a Juliana e abri um lava-jato e tal. E nesse intervalo, nesse período aí, o Felipe nasceu. E o meu terceiro emprego, último emprego, foi a telecomunicações. Foi Sim. onde a minha vida profissional mudou. Eu consegui encaixar tudo aquilo que eu aprendi com o Albuquerque, com o Zezinho. Zezinho era meu sobrinho, mas quando eu nasci eu já tinha 3 sobrinhos, né? Duas, Sim. a Márcia, a Lúcia e o Zezinho, que era mais velho. E o Zezinho também era vendedor, também começou na venda com o Albuquerque, ou seja, como eu disse, foi a grande escola de toda a família Paz. E ali eu fui buscar um emprego, estava com Lava Jato, as coisas não estavam boas e tal, era 98, 1998, e eu falei, pô, vou buscar alguma coisa que possa ter um pouco mais de estabilidade, Felipe, né, Sim. ali, bebezinho e tal, e ali eu fui buscar a telecomunicações que estava chegando no Brasil, né, Uhum. a Vivo, que é a Vivo hoje, que era telefônica na época, Telefônica, né? tinha se estabelecido, né, no Rio de Janeiro, comprando a Telemar, Telerge, né? E assim eu fui fazer meu primeiro emprego na telecomunicações. Consegui uma vaga
e fui trabalhar como vendedor nessa empresa. Cara, foi assim, foi um grande marco, né? Ali eu descobri essa área de telecomunicações, foi muito bem sucedido nesse período. E eu fiquei, na verdade, pouco tempo nessa empresa. Eu fiquei, se não me engano, 3 anos. E como eu era assim, o melhor vendedor disparado no Brasil inteiro. Assim, enquanto o Que nego bacana. vendia 17, 20 linhas, eu vendia 150 linhas, para você ter Nossa, ideia. Assim. que arraso. E, assim, eu fiz coisas nesse segmento assim que até hoje, né, quando eu encontro pessoas desse segmento, falam de mim, me conhecem, porque na época os telefones estavam começaram, né, no Brasil, saíram daquele tijolão enorme para telefones menores, Sim. e eu entrei em Furnas e fechei um pedido de vendas em Furnas de 2.000 telefones desses, assim. Nossa. E aí Para os o mercado funcionários? mudou. Exatamente, através da associação. Foi a primeira grande venda da Vivo no Brasil em relação a isso. Enfim, e aí eu logo entendi que eu podia empreender novamente. E aí Sim. eu falei com a Juliana, Juliana, olha, estou com uma grana aqui para a gente comprar um apartamento, ou a gente abre o escritório, né, que eu consegui uma representação para nos tornar representante, no caso da TL, que estava também chegando no Brasil. Uhum. E aí ela sempre me apoiando, né, falou, não, o que você quer? Eu quero empreender, é isso que eu quero. E ali, de lá para cá, nunca mais eu parei, Graças a fui pro, Deus, né, pro, pro, pro faz. CLT Graças a Deus e foi. saiu da CLT, porque o seu É, talento, né, é muito grande. Realmente, assim, você vê, né, a vida estava toda se encaminhando mesmo para isso, né? O que você sim, precisava era sim, desse apoio, né? E você precisava desse aporte financeiro que você conseguiu com o seu sim, trabalho, provando ali para sim, você mesmo quanto que você era bom, né? Então, eu tenho certeza que essa foi a exatamente. melhor decisão. E ali vocês cresceram, né, com esse negócio, foram crescendo, né, prosperando financeiramente, né, nos negócios, e o Luiz Felipe ali crescendo, né? Também. Exatamente. A gente descobriu, ele era uma criança que dormia direto, assim, dormia à noite, não acordava para mamar e caía de novo e tal. E com 2 anos e pouco, a gente pegou ele numa estante dentro de casa, assim, no meio da estante, assim, lá no alto da estante, falei, meu Deus. E ele começava a não dormir tanto, e a gente não conseguia entender e tal, mas ele foi para a escola e tal. E de repente, numa dessas aí, acho que devia ser 3 para 4 anos, a escola chamou a gente falando que ele tinha um comportamento um pouco diferente, que a gente precisava investigar. E Uhum. indicou um dos maiores especialistas na época aqui. A gente estava numa situação bem bacana na época. E daí a gente levou o Felipe em Ipanema para fazer essa consulta. Era uma fortuna, tipo, salário mínimo e meio da Nossa. época. E a gente conseguiu colocar ele lá. E a gente descobriu o Felipe com TDAH. E foi uma outra mudança. Assim, o Felipe, né, através da Juliana, né, então foi um marco muito grande para o meu crescimento como homem, como ser humano, né, Sim. porque ele é responsável, né, a vinda dele para esse mundo. Eu devo ter combinado muita coisa com ele, porque ele é muito responsável pela minha mudança. Porque nesse consultório, o médico, o neurologista, falou para preencher um questionário. A gente foi Sim. preenchendo o questionário e falou, agora Anamnese. marca aqui, marca aqui os nomes que chamam ele na escola. Devia ter uns 26, 36 nomes, assim, sei lá. Mais de 25 nomes tinha, tipo, capeta, assim, a porrada de nome que Nossa. chamavam ele na escola. E a gente foi preenchendo. Só que no meio daquilo dali, cara, eu lembrei, né, de mim, e eu caio num planto de choro, e a Juliana falando para mim, calma, calma, Carlos Henrique, calma, o que que houve? E aí eu me lembro da minha infância, de tudo que me chamavam, de tudo que eu passei, de tudo e aquilo reviveu na minha memória, na minha Eu lembrança naquele imagino, pai. momento. Foi uma coisa alucinante. Mas olha o que eu falei para você em relação ao que é
a vida, o que, que a vida prepara a gente, e tudo que a gente passa tem sentido, né? E, eu vinha como pai do Luiz Felipe, muito provavelmente isso na meu entendimento, já era um preparo para que eu pudesse fazer com que ele pudesse passar, e eu e a família e todo mundo passar com isso de forma menos dolorida do que foi para mim, né? Sim. E ali eu entendi que eu era TDAH e que o Luiz Felipe também era TDAH, e que a gente precisava estudar, conhecer, se aprofundar, e eu precisava fazer tudo diferente do que aconteceu comigo para que o Felipe fosse uma criança feliz e que pudesse ter um aprendizado de acordo com o tempo dele. E foi assim que aconteceu. Ou seja, eu me aprofundei, hoje consigo conversar razoavelmente sobre a questão do TDAH, converso com ele hoje, né? Hoje ele é um homem de 24 anos. Lindo. O Luiz Felipe teve um período bem diferente, bem difícil também, de aprendizado também, e ele ficava bastante nervoso com isso, quando criança, né? Eu falava, filho, calma, que esse tempo vai passar, né? E passou para mim, vai passar para você. Antigamente chamavam a doença do hiperatividade de doença dos 15 anos, porque a criança, quando chegava no 15 anos, ela tinha uma mudança no comportamento. Sim. Eu já fui comigo aos 14 anos e o Felipe foi mais ou menos aos 12 para 13. Ou seja, você percebe a evolução do ser humano, né, e cerebral que vão mudando. Assim, a maturidade, a desaceleração do Luiz Felipe, sim, de 12 para 13 anos, começou a mudar. E ali começou ele se entender um pouco mais, entender... Lembra daquele papo que eu te falei que eu aprendi que eu precisava anotar tudo? Sim. E aí eu fui aprendendo no meu dia a dia, me observando. Eu hoje me conheço muito, né? Fisiologicamente, mas eu me conheço muito mesmo. E por causa desse processo, eu aprendi que eu tinha que dar muita atenção a mim para conseguir entender quais são os meus lados positivos e negativos, né? E aí o Luiz Felipe começou a aprender, a melhorar na questão cognitiva. A gente chegou a ouvir, quando o Felipe tinha 12 anos de idade, 13 para 14, de uma neuro falando, chegou numa reunião com a gente, né, eu e Juliana, ele falou, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Felipe fez vários exames neurológicos e tal, e ela falou para a gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês, mas eu quero que vocês fiquem calmos, porque eu sei que não é algo, eu falei, eu não aguentei, né? Assim, eu falei, porra, doutora, pelo amor de Deus, meu filho fez um exame de ressonância agora, meu filho tem algum tumor no cérebro. Ela, não, é que ele tem um déficit cognitivo, cara. Eu fiquei tão puto, sabe? Eu falei, porra, cara, olha, cara, doutora, a senhora tá, eu tenho esse garoto que vai fazer 13 anos, você acha que eu não sei do déficit cognitivo dele? Pô, eu fiquei irado mesmo, assim. Dá pra ficar mesmo. Pô, irado, cara. E aí eu saí, falei, Juliana, fica aí. Não, me desculpa. Aí eu saí, deixei ela lá. E tudo isso foi muito interessante, porque eu sabia que o Luiz Felipe ia chegar num tempo de amadurecimento, né? E ele chegou até, como eu disse, mais rápido do que eu. Eu demorei mais para amadurecer e me conhecer mais. O Luiz Felipe não. De repente, no segundo grau, ele ganhou uma vaga numa escola aqui bem importante aqui do Rio, que é o NAVE, que é uma público-privada, uma escola que entra lá 7 horas da manhã e só sai de lá às 6 da tarde. E o Luiz Felipe a diretora falou para a gente, você sabe que o Luiz Felipe vai ter uma dificuldade muito grande, pode ser que ele não consiga terminar. Falei, mas ele tem direito aí, não tem? Não, tem. Então deixa ele aí, por favor. Sim. E o primeiro ano ele chorava ali. Ele chorava. Porque ele, final de semana inteiro em casa, estudando. E eu falava para ele, filho, seu pai entendeu em algumas situações da vida dele que conseguia aprender, né? E você só tem que se dedicar e descobrir isso, como é que você faz isso, se dedicar para isso. E não deu outro. O Luiz Felipe terminou o NAVE como um dos principais alunos, dos primeiros alunos do NAVE, e hoje faz cinema, né? Passou na prova.
Exatamente, ele passou na UF, aqui no Rio de Janeiro, mas Bacana. ele, como queria fazer cinema, ele preferiu fazer a SPM, que era Sim, que é uma escola bastante boa nesse é. segmento, A gente e conhece aqui em São Paulo, estruturada. é excelente mesmo, parabéns. Exato. E ele decidiu, e hoje é um dos melhores alunos, termina ano que vem, aí faltam acho que uns 9 meses aí, contando com o semestre que vem. Enfim, é toda essa trajetória e tal. No meio Fantástico disso, a isso, gente ainda né? quebrou, ainda teve muitas coisas. Nossa, Nossa, rapaz, fantástico, fantástico. Como, né, como a luz que você teve, né, ela não serviu só para você, ela serviu para sua uhum, esposa, para o seu casamento, ela serviu para o seu filho, né, para você poder olhar para ele e dizer, olha, eu compreendo como você se sente, e porque eu compreendo, porque eu ocupo esse lugar, eu entendo também que você vai isso, conseguir, né? É isso, exige exatamente. mais, né? Os problemas, as dificuldades, as nossas limitações, eles não estão aqui para nos impedir, eles estão aqui para nos burilar, Sim, deixar, né, fazer com que a exato, gente fique cada dia melhor mesmo. E acho que acho não, eu tenho exato, certeza que foi isso que acabou acontecendo com você, com a Juliana, né, com o Luiz Felipe, e depois veio, né, o João Henrique como um irmão exato. super companheiro, né, que eles são, assim, a gente sempre conversa, né, que seus meninos são muito próximos, né, assim como os meus aqui. Nossa, paz, como eu fico contente de saber melhor mesmo da sua história, desses detalhes que alguns aí eu não sabia, e fico contente Legal. demais, sabe, porque é isso que você falou, né, sobre a vida. A gente nunca tem, né, algo nas nossas mãos que seja maior do que aquilo que a gente pode resolver. E é realmente tudo na nossa escolha, né? A gente escolhe se a gente vai olhar para aquilo e se sentir um derrotado para sempre, e se sentir um incapaz, um injustiçado, Uhum, ou se a gente vai olhar para aquilo e vai dizer assim, ok, como é que eu faço para poder, né, seguir de cabeça erguida? Como é que eu faço para chegar lá do outro lado? exato. Né, como é que eu faço para poder não permitir que isso, né, me impeça? Eu me lembro um pouco, né, dos meus alunos, né, que eu sempre fazia orientação dos alunos no TCC, né, nesse período final, Uhum, e na Unip a gente chamava de Prex, e ele durava um ano. E além de toda a questão, né, do próprio trabalho, eles tinham que construir uma empresa do início ao fim, né, passar por diversas etapas, havia a questão de como eles estavam ali entre si, né, então muitos problemas de relacionamento, e muitos me procuravam, assim, querendo desistir mesmo no último ano. E eu sempre dizia, qual que é o seu sim, objetivo aqui nesse curso? Eu quero me formar. Falei, então faz favor para mim, só olha lá para a sua formatura lá na frente, só olha para esse curso concluído, sabe? Passa por cima das dificuldades, entende que um grupo, né, quanto mais diverso é melhor, mas que vai ter gente que não vai fazer nada mesmo, que vai ter gente que não vai sim, fazer nada e que de alguma maneira vai conseguir, né, ser aprovado, porque, né, de alguma maneira ele está ali, sim, mas que essa validação, ela vai acontecer lá fora. Essa pessoa ela não se sustenta lá fora, ela arranja emprego, é demitido, né, ela nunca sai do sim, lugar, fica sempre na média. E quem faz, sim, né, mais está sempre se saindo melhor, né, Paz? E exatamente. eu vejo você, né, nisso aí, né? Aí teve toda essa situação, vocês quebraram, né, as crianças pequenas, e foi quando você teve a ideia da Converger, né, que eu acho É. isso assim magnífico, né? E através da Converger, quantas mil pessoas mesmo? Mais 300 mil já assistiram às palestras da Converger, é isso? A chegada da Convergir foi muito interessante quando você fala quebrou e foi assim. Eu na telecomunicações foi muito bem sucedido. A gente foi representante de grandes marcas. A gente foi no Rio de Janeiro aqui, a principal agente autorizado da Embratel, né? Não, É, enquanto a gente, para você ter ideia, a gente fez uma mudança de mercado em relação ao volume de venda. O maior representante do Brasil vendia 400 linhas e a gente entrou e a gente vendia 1.000 linhas. E nossa, depois a gente botou o sarrafo para vender 2.000 linhas por mês. gente, Então, vinha gente de vários lugares para conhecer a gente, tal, foi muito legal. E isso começou a me mostrar que eu tinha um potencial, né, que a gente poderia avançar. E, de repente, o negócio acabou e aconteceu várias coisas e isso era uma quinta-feira que a gente saiu para viajar. Quando chegou na terça, a gente já estava quebrando e a gente não conseguiu parar esse processo. De repente, eu com um faturamento ali de 250 mil reais por mês, estava devendo 2 milhões de reais. nossa Senhora. E eu digo o seguinte, eu não quebrei uma vez, né? Eu quebrei várias vezes
Eu quebrei pelo menos 3 vezes de ter que ir morar na casa da minha sogra, por exemplo. E eu ia lá e do zero, né? Ia de E novo. conseguia fazer as coisas. Dessa vez não foi do zero, foi bem pior. Ou seja, a gente perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu a parada toda, assim, foi bem complicado. Mas eu tinha que dar a volta por cima, né? Eu tinha que mudar um negócio. Comecei a trabalhar com a questão do lado mais humano, porque a telecomunicações é muito sanguessuga, ela só pensa em resultado, resultado, resultado. Quem trabalha nessa área sabe. Um dia desse eu estava no evento de em São Paulo, e estava conversando com 2 mulheres e estava falando, ela falou, não acredito que você trabalhou em telecomunicações. E aí elas eram da Embratel, e aí eles falaram, cara, continua a mesma coisa, paz. Aí ela chamou a outra, e a gente trocando ideia, uma sinergia imensa. E aí, graças a Deus, eu consegui me livrar dessas garras. E ela falando, pô, você conseguiu, então a gente vai conseguir. Eu falei, tenho Sim, é isso aí, certeza tem a luz absoluta. no fundo do túnel. Isso. Inclusive, a gente estava no evento falando sobre gestão de tráfego. E eu falei, vocês estão no lugar certo, vocês estão no lugar certo. Tá? E elas são funcionárias da companhia ainda. E aí, eu comecei a fazer essa mudança, né, de carreira, de tema, de área. E aí comecei a trabalhar contratando pessoas para call center, sempre a venda foi meu negócio, Sim. E aí eu contratava profissionais e tal, rapidamente a coisa aconteceu, claro que eu não tinha um faturamento de 250 mil, eu cheguei a sair só para ter ideia, o meu padrão naquela época de retirada era cerca mais ou menos de 50 mil por mês, entre 35 a 50 mil, e a Juliana entre 10 a 15 mil, então assim, a gente tinha um padrão entre 35 a 50 mil reais de receita, né, líquida por mês. E, de repente, eu fui para um mês que a gente ganhou 600 reais. Então, assim, foi bem difícil. E com uma dívida de 2 milhões de reais. E daí, a gente foi ressignificando aquilo, muito difícil. Juliana ficou com depressão. Eu lembro que eu acordava porque a luz do dia entrava no quarto e a Juliana começava a tremer. E a cama tremia. A cama tremia. Agonia, gente. Era agoniante, pavorante, era um medo danado, era muito medo. E daí, eu era naquele momento o pilar, né? Que eu falava, olha, não, a gente tem que ir, a gente vai fazer. E aí fui de novo para a questão para empreender, tentando empreender, tentando fazer. Comecei a trabalhar fazendo RH, e aí, alguns meses depois, um pouco, 8 meses, sei lá, eu descobri o RH para a inclusão da pessoa com deficiência, né? E eu falei, Juliana, o que é isso aqui no jornal? Não conhecia nada, né? E eu falei, isso aqui é TDAH, era PCD, pessoa com deficiência, tá? Tá, então vamos fazer isso, porque tem muita vaga desse negócio e tal. E aí fui fazer esse negócio. E aí o troço não dava grana, porque as pessoas naquela época, né, sei lá, 12, 15 anos atrás, as pessoas não queriam contratar, queriam só brincar com isso, que tinha cota e tal, mas foi naquela época que eu comecei. E as coisas foram indo. Eu comecei, eu sou muito furão, né? Como eu disse, sempre falante, eu vou ali, eu vou falando, eu vou. E vou. Quando eu via, eu já conhecia essa galera toda, conhecia atletas paralímpicos, conhecia pessoas com deficiência, conhecia artistas, ou seja, pessoal do Ministério Público, eu conhecia as pessoas. E aí eu falei, cara, isso que eu gosto, isso que eu quero, né? Eu me dei muito bem nessa área, virou um propósito para mim, né? Porque aí eu entendi a questão da questão da pessoa com deficiência, né? Da inclusão, como é que eu me encaixava, como é que meu filho se encaixava, e aí comecei e tal, mas eu falei, eu quero voltar àquela época que eu faturava 250 mil, eu quero faturar 1 milhão, eu quero voltar tudo aquilo. Cara, exatamente, então, e aí eu entendia que a Empro RH, que era essa empresa de consultoria voltada para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, eu não conseguia escalar, né? Ela era uma vaca leiteira só, ela dava aquela grana ali, mas era para me escalar e eu não conseguia. E aí eu decidi ir para o foco da palestra. Na verdade, eu ficava às madrugadas no computador pesquisando os mercados, né, dentro dessa coisa da inclusão e tal. E eu ficava pesquisando. E um dia, cara, eu estava vendo um vídeo
isso já era mais ou menos umas 3 horas da manhã, para você ter ideia. Eu ficava lá, a Juliana ficava até puta, porque era o escritório lá em cima da casa que a gente tinha lá. E aí, eu estava umas 3 horas da manhã, eu vi um vídeo. Eu acho que eu não falei isso pro Jefinho. Eu vi vídeo do Jefinho sendo entrevistado no Jô Soares. Aí eu falei, porra, é isso, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Caraca, por que eu não pensei nisso antes? Que demais, às 3 da manhã. E eu sozinho, 3 da manhã, sozinho no escritório, falei, caraca. Aí peguei o papel, comecei a desenhar, né? Porque uma das coisas que aconteceram na minha vida, desde aquela época do caderninho, eu entendo tudo que eu escrevo, cara, tudo que eu escrevo, que eu coloco, eu passo, depois de um tempo, tá aqui o caderno, meu caderno, depois de um tempo eu volto lá para conseguir entender, e eu avancei em todos aqueles processos, né, que eu imaginei, que eu queria, que eu defini para mim ali. E ali eu desenhei que eu ia fazer, eu ia vender esses caras, esses artistas, eu não sabia como e tal, e aí, sei lá, uma semana depois, eu já sabia como fazer, e falei assim, agora eu vou começar a minha sina, né? Eu vou para cima desse negócio, fazer esse negócio acontecer. E aí eu falei, ó, é esse cara que eu quero, é esse cara que eu quero o Jefinho Farias, eu quero o Clodoaldo, eu quero a Terezinha, quero Atletas Paralímpicos e tal. E aí eu escolhi 10 caras ali e comecei, né? Comecei a ir no Facebook, chamar esses caras para trabalhar comigo, que eu ia montar essa parada assim e tal, e que não tinha o nome de Convergir ainda, mas que tinha em Pro RH, e daí eu mudei o site da Impro RH, colocando as carinhas desses caras. Foram 8 palestrantes, Jefinho Farias, Clodoaldo Silva, a Terezinha Guilhermina, entre outros ali, alguns não estão conosco mais, e as coisas foram. Aí uma pessoa que eu conhecia o Jefinho, perguntou se o Jefinho podia me conhecer, ele aceitou, eu contei o plano para ele, é um grande amigo. Eu me lembro que uma vez a gente viajou para fazer uma palestra juntos, de ônibus e tal, parou na rodoviária, porque tinha umas 4 ou 5 horas para a gente esperar o próximo ônibus de volta, e a gente estava, eu planejando o que eu ia fazer e o que ia ser aquela empresa, né? E hoje eu olho para trás, eu olho essas histórias e entendo que eu estou chegando naquilo que eu estou, né? Eu estou no meio do processo daquilo que eu planejei, fantástico, que eu escrevi. Meu amigo, que fantástico. E foi assim que a Converger surgiu, a primeira agência de palestras onde todos os palestrantes vivem a diversidade e a inclusão, começando com 8 palestrantes, pessoas com deficiência, e aquelas pessoas que estão lá, que continuam com a gente, a grande maioria, que é a Clodoaldo Silva, o Jefinho Farias, a Terezinha Guilhermina, a Suzana Sinandoff, e Sara Bentes, são grandes amigos hoje, que eu conquistei. E depois veio a marca Converger, sendo a primeira agência de palestra com foco na diversidade. Hoje a gente tem mais de 100 palestrantes. A gente fala como tema de não só sobre raça, etnia, gênero, mas gordofobia, etarismo, enfim, todos os temas que envolvem ali a questão do chapéu da diversidade, né, do ASG. A gente hoje tem um profissional, como é teu caso, né, que fala sobre comunicação e que está aqui com a gente, começando com a gente. Sim. E eu estou muito feliz, o momento que a gente está vivendo é muito poderoso. Verdade. E eu acho que essa trajetória toda me trouxe aqui e eu vivo um momento talvez mais feliz profissionalmente, falando, assim, radiante, assim. Nossa. Enfim, muito bom. Ai, Paz, olha, é emocionante ouvir tudo isso, ver tudo que aconteceu, né, com vocês, e ver que em meio a tantas dificuldades a sua família se manteve unida, né, você e a Juliana estão aí, né, 27 anos depois, quando a gente vê que tantos casais, né, se desfazem diante de dificuldades tão menores, né, mas vocês permaneceram juntos, e a vida te encaminhou para essa escolha maravilhosa de você poder, né, trazer pessoas, né, que alertam, que conscientizam, que fazem mesmo, né, o mundo melhor. Então, eu acho que você conseguiu mesmo alcançar e vai alcançar
ainda mais territórios, né, ainda mais, né, outras pessoas, outras possibilidades, e vai crescer profissionalmente cada vez mais, porque você é incrível, Paz, incrível. Eu só tenho a agradecer, né, e desejar que a gente possa aí ter outras conversas, né, como essa, sabe, Com certeza. Né, que venham aí com muitas outras histórias para encantar as pessoas, né? Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente, né? E quero agora só que você deixe aqui suas redes sociais. Eu vou deixar também por escrito, mas é uma forma de você se despedir das pessoas que vão ter o prazer de te ouvir. Legal. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Eu fico tão feliz, assim, assim, engraçado, né? A gente fez amigos na pandemia, dos quais a gente ainda não abraçou, mas que as amizades são tão fortes. É uma coisa de louco, né? Como é poderoso isso. Eu falo isso pro meu filho, Felipe é muito tímido, e eu falo para ele, Luiz, eu sempre fui tímido como você, mas eu entendo que eu preciso passar por essa barreira. Então, eu uso a fala, a comunicação, para conseguir ultrapassar essa barreira. Sim. Com toda a cara de pau que eu posso fazer. Beleza? Isso mesmo. Então, tem lugares que eu não consigo me comportar assim, mas quando eu tenho oportunidade, eu vou lá e me comporto para conseguir conquistar amigos. E foi assim. Eu estava na terça-feira em São Paulo, na verdade, na quarta-feira em São Paulo, num evento da Capitalismo Consciente, foi super bacana. E eu levei 2 palestrantes da Converger, que é a Elizabeth e a Márcia Rocha. E nenhuma das duas eu conheci e tinha abraçado ainda. Então, a Beth, quando me viu, falou, Paz, caramba, não acredito! A gente faz tanto trabalho juntos. Cara, eu adoro trabalhar com você, a gente não se conhecia. Falei, me dá um abraço aqui e tal. Muito legal, que é o que vai acontecer com você. A gente já marcou, já teve na mesma cidade juntos e ainda coisa. Então, assim, é muito especial, né? Ver Lilia, o seu sorriso, ver a sua luz, né, tão feliz está fazendo aqui, está conversando. É muito bom isso. E eu acho que o que eu dou de dica para as pessoas é que vão em busca dos seus sonhos, por mais dificuldades que estão enfrentando agora, saibam que essas dificuldades elas vão servir para você e muito de aprendizado, para amadurecimento, para tudo que você vai precisar já lá na frente, né? E que a vida são ciclos e que você vai ciclar esse momento, né? E vai passar para um próximo, só com um próximo com mais experiência, com mais paixão, com mais dedicação. Então, eu vejo que é isso. Bem, as minhas redes sociais hoje da Converger Converger Palestra, em todas elas, né? No Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E minha rede pessoal é Carlos Paes Oficial. Eu estou muito pouco ativo, comecei de volta agora, por falta de tempo, mas quero trabalhar 2 vertentes que eu gosto muito, que é a questão da própria diversidade, né, do empreendedorismo social, é isso que eu sei fazer, isso que eu gosto de fazer, com essa veia comercial. E também eu sou apaixonado pelo halterofilismo, né? E é outra coisa também que eu gosto muito, que eu tenho estudado, me aprofundado, mas esse é o meu caminho para incentivar outras pessoas, principalmente pessoas maduras, como eu, como você, que já passaram de 35 anos, que está na hora de ir para a academia e colocar todas aquelas químicas que fazem a gente, literalmente, o rejuvenescimento é esse. É a química da felicidade, do sorriso, do encantamento de ver a vida com alegria e poder curtir ela com a idade que a gente tiver. Isso mesmo. Ai, Paz, muito obrigada. Você é incrível. Estou emocionada aqui de ter tido a oportunidade de ouvir uma história tão linda, assim, que ensina tanto a gente, né? Nos mais diversos aspectos. Eu acho que quem tiver a oportunidade de te ouvir e aproveitar, né, cada insight que você trouxe aqui vai estar ganhando muito. Muito obrigada, meu querido. Um grande beijo para você, viu? Obrigado a você. Outro grande, dá um beijo nos meninos, fala para ele que eu estou torcendo pro Flamengo. Pode deixar, eu falo sim. Obrigada, Paz. Um grande abraço aí. Um beijo, Lilian. Te adoro, te amo, um grande beijo. Também. Tchau, até mais, tchau.
Você, cada dia melhor. O seu podcast de áudio ajuda. Por Lilian de Brito, do canal Histórias que Iluminam.